Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre números decimais. Vamos começar falando sobre fração decimal. Toda fração cujo denominador é uma potência de 10 é chamada de fração decimal. O sistema de numeração decimal é posicional, ou seja, o valor do algarismo depende da posição que ele ocupa no numeral. Aí a gente tem um quadrinho com unidade, dezena, centena, unidade de milhar, aí vai vir dezena de milhar, centena de milhar, tá vendo que tem uma reticências ali? Então, é por quê? Porque continua aí as casas decimais, né? Cada ordem é a 10ª parte da ordem que está imediatamente à esquerda. Então, se eu tenho lá dezena e centena, então, quem está à esquerda é a 10ª parte, né? Ó, cada ordem é a 10ª parte, cada ordem é a 10ª parte da ordem que está imediatamente à esquerda. Então, quem está aí à direita é menor do que quem está à esquerda. Prosseguindo com o mesmo raciocínio, podemos escrever ordens à direita da unidade. Então, vamos observar aí, ó. Unidade, décimos, centésimos, milésimos. Então, tem uma unidade, um décimo, um centésimo e um milésimo, beleza? Então, ó, colocamos a vírgula para separar a parte inteira da parte fracionária. Se eu pegar e dividir aí, tá? 1 por 100, eu vou dar um número decimal, um número com vírgula. Então, observe os exemplos aí embaixo, ó. Eu tenho aqui embaixo 2,6. Eu tenho 2 inteiros e 6 décimos, ok? Mais embaixo, eu tenho 0,84. Então, eu tenho 84 centésimos. Por quê? Eu tenho 2 casas decimais depois da vírgula. O próximo número decimal é 57,016. Então, eu tenho 57 inteiros. Todo número que vem antes da vírgula, a gente lê assim, 57 inteiros. E 16 milésimos. Por que milésimos? Porque eu tenho 3 números depois da vírgula, beleza? Continuando falando ainda sobre o número decimal, vamos ver aqui, ó, escrevendo o número decimal em forma de fração decimal. Para você transformar o número decimal em forma de fração decimal, escrevemos uma fração cujo numerador é o número decimal sem vírgula e o denominador é o algarismo 1 seguido de tantos zeros quantos forem as casas decimais do numeral dado. Observe aí o exemplo. Vamos transformar, então, o número decimal em fração. Primeiro exemplo, letra A. O número 7,01 possui 2 casas decimais. Logo, o denominador é 100, tá vendo? Então, ó, você vai colocar no numerador o número 701, porque é um número sem a vírgula, um número que você está verificando aí, vendo sem a vírgula. E o denominador, você vai colocar o 1, seguido de 0. Os zeros vão ser quantos números tiverem depois da vírgula. Não tem 0 e 1? Então, são 2 zeros. Logo, o denominador é 100. Letra B, 0,023. Então, ó, o número que a gente está vendo, ignorando aí a vírgula, é o 0023. Como não tem número 0023, vamos colocar só o 23 no numerador. E o denominador vai ser o 1 seguido de tantos números que tiverem depois da vírgula. Como tem 3 números depois da vírgula, o denominador é 1000, é 1000. Então, é o 1000, o 1 seguido de tantos zeros. Próximo exemplo, o número é 0,0009. Possui 4 casas decimais depois da vírgula. Numerador vai ser o 9, não é isso? Porque a gente vai colocar o número que a gente está vendo sem a vírgula, que é o 9. E o denominador vai ser o 1,
seguido de quantos números tiverem depois da vírgula. Como tem 4 casas decimais depois da vírgula, vão ser 4 zeros. Tudo bem? Vamos falar agora sobre escrevendo uma fração decimal em forma de número decimal. Agora nós vamos fazer o contrário, tá bom? Agora, para transformar uma fração decimal em um número decimal, devemos escrever o numerador da fração com tantas ordens quantos forem os zeros no denominador. Observe aí, ó, vamos transformar, a gente fez o caminho de transformar decimal em fração. Agora vamos transformar a fração em decimal. Então vamos observar aí, ó, transformar as frações decimais em números decimais. Primeiro exemplo, letra A, 2 centésimos, né? Ó, esse número representa 2 centésimos, logo eu tenho que ter 2 números depois da vírgula. Como eu só tenho 2 para ficar depois da vírgula, vai ficar 0,02, beleza? Agora o número é 3.103. Ó, o denominador dessa fração, né, possui 3 zeros. Sendo assim, o número decimal deve ter 3 casas decimais depois da vírgula. Então, você vai ter que compor, o número não é 3.103, é só você contar 3 casas decimais depois da vírgula e colocar a vírgula, ó. A gente vai pular o 3, o 0 e o 1. Aí a vírgula vai ficar entre o 3 e o 1, tá bom? Então, preste atenção que nós fizemos a transformação de decimal para fração e agora estamos transformando fração em decimal.